Muito bem, vamos continuar aqui com as nossas dicas de como transformar o desenho em hábito, trazer as crianças mais para perto da arte e, consequentemente, mais para perto da família como um todo. Essa é uma dica muito legal, que é criar histórias e desafios. Sim, algumas coisas importantes de saber. Toda criança é competitiva na medida certa, óbvio, mas todas elas gostam de ganhar. Elas ainda não aprenderam a perder, mas elas gostam de ganhar. Se for jogar algum joguinho, se vocês jogam aí com seus filhos jogos de cartas, jogos de brincadeiras, elas não gostam de perder. Às vezes a gente tem que deixar elas ganharem, né, pra gente poder continuar brincando, porque chora. E é muito comum e é muito normal, elas estão em desenvolvimento, ainda não aprenderam a perder. Então elas são competitivas na medida certa. E a gente pode usar isso ao nosso favor, criando desafios de desenho em que todo mundo ganha. Se você conseguir desenhar uma flor, você ganha. Se você conseguir desenhar um coração, você ganha. E aí elas vão querer ganhar sempre e vão treinar, vão querer estudar e desenhar sempre. Isso é muito legal, funciona muito. Outra coisa são criar jogos, né? Criar desafios do tipo aquele jogo das 3 cores. Então a gente tem um desenho qualquer e aí você tem que escolher 3 cores, pega um monte de lápis de cor e de giz e você tem que fechar o olho e escolher 3 cores, e aí tem que pintar um desenho com aquelas 3 cores que você escolheu. Eu tenho uma árvore e eu escolhi o azul, o amarelo e o roxo. Vai ter que pintar com essas 3 cores. Isso é muito divertido, isso estimula demais a criatividade e as crianças adoram, sabe? Algumas coisas malucas assim que a gente dá muita risada. Outra coisa muito legal de fazer com elas, né, falando ainda de joguinhos, é um joguinho muito simples que eu chamo de e se? Na verdade não é um jogo, mas eu transformo isso, a criança nem percebe que é um jogo. A gente começa a desenhar alguma coisa e sabe aquela historinha de falar, eu desenho um coração. Aí eu falo, tá bom, e se esse coração encontrasse uma borboleta no caminho? E aí a criança desenha uma borboleta e a gente fala, e se essa borboleta perguntasse pro coração, cadê a fada? E a gente desenha uma fada e assim vai. Estou viajando aqui, mas o e se, além de estimular ainda mais a criatividade da criança, vai usar essa competitividade dela para poder desenhar ainda mais e passar mais tempo desenhando. Isso é sensacional, existem estudos sobre isso, né? Que essa palavrinha, nos Estados Unidos eles dizem what if, essa palavrinha estimula a criatividade num grau que é quase que infinito. Se a gente começar a perguntar e se para qualquer coisa, e se eu estivesse falando com vocês aqui através do áudio, e se eu estivesse falando com vocês com uma cartola na cabeça, enfim, dá pra gente viajar estimulando a criatividade das crianças, elas nem percebem, porque fica divertido. A gente pergunta e se, e a criança continua fazendo essa história. E aí a gente começa a desenhar essa história. Não precisa ser história em quadrinho, nada disso. Eu não estou falando de técnica ainda de desenho, eu estou falando de técnicas de estímulo. Então, deixa ela fazer como ela quiser. E se essa maçã fosse verde? E se esse limão fosse roxo? Enfim, são círculos que a gente sai pintando e criando histórias através desses desenhos bem simples. Muito legal, funciona demais e com o tempo a gente vai começar a desenhar em tudo. Com o tempo a gente vai começar a ver formas e ver histórias em qualquer lugar, como essa foto, por exemplo, que a gente foi para a praia e também na praia várias famílias em volta com pais vendo o celular e o filho também no tablet ali. E a gente, ao invés de fazer castelo de areia, eu falei, e se a gente desenhar um Mickey na areia? É a mesma coisa de fazer um castelo. Só que a diversão é outra, por quê? Porque tem o lance da competitividade, será que vai dar? Vamos tentar, vamos até conseguir. E quando a gente consegue, é uma festa, é uma diversão e é um momento único pra gente que tá querendo se conectar cada vez mais com eles. Beleza? Treinem isso, treinem o e se para estimular a criatividade das crianças e já treinem com o desenho. Peçam para elas, né? E se você desenhar uma árvore nesse lugar? E se você desenhar uma casa? E se você desenhar um carro? Eu estou começando por esses estímulos, porque a gente vai usar ele ao longo do curso todo, né? Quando vocês começarem a desenhar melhor na parte técnica, isso vai ser muito mais útil. Mas é legal começar a estimular desde agora, porque a criança vai vendo a evolução dela e isso vai ajudar ainda mais na autoestima e vocês vão ver que o resultado vai ser sensacional. Logo mais tem mais, vamos lá.